Muito bem, vamos orar então agora para estudarmos a palavra? Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estudar a Bíblia. Obrigado pela oportunidade de te buscar a cada dia. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e louvamos o teu nome, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios de hoje é o capítulo 22. Ele começa já com um verso forte. Ele diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, ele já começa mostrando que o bom nome, que a vida justa são o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. É um tema que aparece também em Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7 e o verso 1, um pouquinho para frente só, nós temos o livro de Eclesiastes, e aqui no capítulo 7, verso 1 diz assim: melhor é a boa fama do que unguento precioso. Melhor é a boa fama. Obviamente que a fama não deve ser conquistada a qualquer custo. A fama que ele está dizendo aqui é uma pessoa que tem um bom nome, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa coerente com aquilo que fala e vive. Isso é boa fama. Bom, Provérbios 22, eu destaquei também deste capítulo, o verso 4, que diz assim: o galardão do humilde e o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Veja que esses textos estão em paralelo, né? A riqueza, a honra e a vida é um presente de Deus. Eles vêm do Senhor. Por isso que ele diz assim, ó, o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você sabe que os 3 P's que fascinam todo ser humano são o P de poder, o P de prestígio e o P de posses. Todos correm atrás desses 3 P's: poder, prestígio e posses. Esses 3 P's também são 3 P's que destroem o ser humano. Poder, o prestígio, referindo-se à fama, posses, referindo-se ao dinheiro, e alguém que acrescentou aqui um 4 P, né? P de pernas, referindo-se ao adultério. São todos esses P's, eles são a mensagem para eles no livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios fala contra o adultério, fala contra o orgulho, a ganância, contra a vaidade e contra o amor ao dinheiro. É por isso que ele diz que a verdadeira riqueza, na verdade, é a honra, é a vida, é o temor ao Senhor. Essa é a verdadeira riqueza, porque ela me leva para o céu. O temor ao Senhor me leva para o lar celestial, as mansões celestes que Deus tem preparado para nós. Outro verso que destaquei em Provérbios 22 é o verso 6, e esse mexe de maneira muito especial comigo, porque eu sou pai de 3 crianças, uma já pré-adolescente e outra juvenil e outra criancinha pequena de 3 anos. Mexe comigo esse versículo 6. Ele fala: ensina a criança no caminho em que deve andar. E aí na continuação do verso diz: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma tradução desse verso alternativa poderia ser assim, ó: ensina a criança de acordo com o seu caminho. De acordo com o seu caminho. Ou seja, esta palavra ensina, ela tem que ver com viver aquilo que se está ensinando. Há muitos outros textos na Bíblia que falam de ensinamento. Por exemplo, se a gente for lá para Deuteronômio, no capítulo 6, ele fala, é um dos textos da Bíblia que falam de ensinamento. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler aí junto comigo? Ele diz assim, ó, lendo comigo: de que maneira deve ser esse ensino? Então diz assim aqui:
estas palavras que hoje te ordeno, eu estou lendo Deuteronômio 6 e o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para um pouquinho aqui agora e volta a comparar com Provérbios. Provérbios diz assim, ó, ensina a criança no caminho, ou de acordo com o seu caminho. Ou seja, de acordo com o que você vive, fale para a criança. De acordo com aquilo que você faz, ensine a criança. Ela está falando de um ensino mais prático do que teórico. De um ensino, digamos assim, um ensino teórico-prático. Tem a parte teórica, mas ela vê a teoria exemplificada na prática dos pais. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, ele diz o seguinte, essas palavras estarão no teu coração. Ou seja, antes de eu ensinar, eu tenho que viver. E aí, depois que eu estou vivendo, aí vem a ordem. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar-se, quando levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, em todas as coisas da vida, nós devemos relacionar o ensinamento da palavra de Deus para os pequenos. Ensino e vivo, vivo e ensino. Este é o grande desafio de quem é pai, de quem é mãe. Porque se eu falo de perdão e não perdoo a minha esposa quando ela faz algo de errado, o que essas crianças vão aprender? Se eu falo de amor, de bondade, de tratar bem as pessoas, mas eu desrespeito aos meus amigos, à minha esposa, desrespeito às pessoas, o que ela vai aprender? Por isso, esse texto fala mais para os pais, muito mais para os pais do que para as crianças. Outro texto que eu destaquei aqui é o verso 7, que diz assim, o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo do que empresta. Outro verso que eu destaquei, achei interessante, né? O verso 10 e 11, que está em paralelo. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então o que ele está falando aqui é que o puro de coração fala com suavidade e espalha paz. Outro verso que eu destaquei é o verso 22, que diz assim, não roubes ao pobre, porque é pobre. E o verso 23, porque o Senhor defenderá a causa deles. O Senhor defenderá a causa deles. Então o que ele está falando aqui é de justiça, de fazer o que é certo, de não oprimir os mais fracos e de ter amor altruísta. O verso 24 diz, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Novamente, é o conselho de nós não andarmos com quem transgride a lei de Deus ou com quem é violento. Lembra daquele pensamento? Diga-me com quem tu andas e dir-te quem tu és. E por fim, para terminar a nossa fala, a nossa conversa aqui, eu destaco o verso 26, que diz assim, não esteja entre os que prometem, entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? E aí ele termina dizendo, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Veja, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Ele está falando de valorizar a conquista dos pais, o ensinamento dos pais, obviamente desde que os ensinamentos dos pais não estejam contra os ensinamentos da palavra de Deus da Bíblia. Mas, por outro lado, o que nós entendemos aqui é de honrar pai e mãe, de valorizar os pais. Ele está falando aqui de ser o justo, de ser honesto. Quanta coisa, né, nós aprendemos neste capítulo hoje. São ensinamentos que nos desafiam. Eu quero, por isso, orar por você, para que esses ensinamentos sejam praticados por você e por mim também, para que a gente possa viver melhor. Vamos orar juntos, querido? Feche seus olhos. Bondoso Deus, muito obrigado pelo ensinamento maravilhoso da Tua Palavra. Dá-nos segurança de que o Senhor cuida de nós. Dirige a nossa vida e abençoa-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.